Olá, boa noite. No Ideias da Aldeia de hoje, o assunto interessa principalmente para quem vive da floresta e na floresta. Os seringueiros que assistem à TV Aldeia em uma das cidades acreanas vão poder conhecer hoje algumas ideias que com certeza já caminharam nas colocações de seringas de várias comunidades. O manejo comunitário é uma dessas ideias. Sustentabilidade, palavra difícil, não é? Pois então, nas explicações de César Dotto, o presidente da FUNTAC, Fundação Tecnológica do Acre, essas palavras estranhas ganham um novo sentido, mais simples, mais próximo da gente. Boa noite, César, equipe da Ideias da Aldeia. Tenho um prazer em recebê-lo aqui. Boa noite, Taan. É um prazer estar aqui contigo e poder realmente a gente participar desse bate-papo, levar essa mensagem, né, para todos esses seringueiros, que às vezes fazem imagens diferentes de uma ideia tão bonita que é o manejo de floresta, que a gente pode realmente fazer isso de uma forma plenamente sustentável, mas como isso chegar realmente a esses nossos amigos, companheiros seringueiros de uma forma boa para sua família, né? Então, César, falar a respeito de manejo comunitário. Vamos por partes. Explica para a gente o que é o manejo. Então, falando em manejo, né, o manejo de floresta, ele é completamente sustentável, plenamente sustentável. Se a gente pegar, ele tem vários aspectos, né, mas principalmente alguns aspectos em relação à floresta mesmo, ao meio ambiente. Ele é sustentável por quê? Porque essa floresta vai ser usada por ele agora e no futuro vai ser usado também pelos filhos dele, por outras gerações, então ela também vai ser utilizada no futuro, né? Porque ela é utilizada de uma forma, né, que não danifica a floresta dentro de todos os critérios. Um outro aspecto importante, não só ambiental, tem também o aspecto econômico, né? Tem um aspecto social, o econômico, porque ele dá renda para aquela comunidade que mora na floresta, né? E também dos aspectos sociais. Ele leva infraestrutura para a floresta, ele leva acesso, ele leva escola, né? O manejo garante a presença de escola, de hospital, posto de saúde, coisas do tipo? Então, se for, nós estamos aqui discutindo, né, o manejo feito em áreas públicas, né? Na área privada também tem um sentido que é feito o manejo com todos os aspectos técnicos, mas na área pública, que é a nossa Floresta Antimaria, que é o nosso grande exemplo, né, nós temos todas essas condições, né, porque apesar de ser uma área pública, você respeita as pessoas, apesar de ser uma floresta pública, você respeita as pessoas que estão lá dentro, esses moradores, eles participam desse processo, né, através da sua associação, da sua representatividade, né, por todos os moradores, através de plenária, de assembleias, né, e ele decide por participar dessa atividade. Então ele vai aos poucos ganhando esse conhecimento, né? Então nessas áreas sim, a gente faz com que chegue, né, esse tipo de infraestrutura, né? Inicialmente, se a gente dá o exemplo da Floresta Estadual do Antimaria, é um projeto que a gente já está há alguns anos. Há quanto tempo existe a Floresta do Antimaria? A Floresta do Antimaria, o projeto iniciou em 88, 89. Então aí nós temos em torno de 16, 17 anos. Né? Mas esse é um projeto importante que no início desse projeto participou o governador Jorge Viana, participou o diretor-presidente na época da FUNTAC, Gilberto Siqueira. Né? Então, esses 2 primeiros anos foram importantíssimos, que foram onde foram gerados a maioria dos estudos na floresta. É uma floresta super estudada, então foram feitos levantamentos socioeconômicos, né, de bacia, de fauna, todos esses levantamentos foram feitos. E depois teve uma época que teve uns desmandos políticos, acho que não vem Foi esquecida a floresta, e então a gente acha que tem aí uns 8 anos perdidos nesse projeto. Nós retomamos esse projeto numa outra fase. Já com, né, o governo Jorge Viana. Já com o governo Jorge Viana, onde foi feita infraestrutura dentro da floresta, levado escola, posto de saúde, melhoria dos ramais, ponte, né, a formação e o treinamento, fazendo com que a comunidade participe
participasse também dessa atividade dentro da floresta, né, discutindo com eles, levando a parte de infraestrutura, melhoria das suas instalações. Uma coisa que eu acho que uma contribuição importante que o projeto deu foi a organização da comunidade em associação e em cooperativa. Eles eram completamente dependentes dos seringalistas. Se você perguntar para o seringalista, que ainda tem alguns vestígios lá dentro, ele não gosta do nosso projeto. Para ele não é sustentável. Né? Então eu acho que são essas pessoas, né, que com essa visão estão criticando esse projeto maravilhoso que está aí. César, participa do manejo comunitário. Quem participa dele? Eu Então, sou obrigado, se eu moro no Antimari, eu sou obrigado a participar do manejo? No Antimari, aqui no Cachoeira, nós estamos fazendo o manejo comunitário. No Antimari, a primeira floresta que nós estamos explorando ela, o uso dela, a gente não fala nem exploração da floresta, é o uso da floresta de uma forma empresarial. É a primeira floresta no país em regime de uso comercial mesmo, de geração de riqueza da floresta. Então, as pessoas que moram nas suas colocações, os seringueiros, né, ele tem a opção, né, eu quero participar do manejo. Se eu quero participar do manejo, então é feito um acordo com esse seringueiro. Né? Que acordo é esse? O que fica acordado? O que fica acordado? Que nem no manejo. Ele pode escolher a árvore que ele quer que vai ser abatida ou não. Né? Que nem eu vi recente uma entrevista, as pessoas criticando que se abatia caxinguba, que não sei o que. Essas árvores, o próprio seringueiro não quer que abate, porque ela dá o fruto para a caça. Então, você pode ter certeza que essa não está na relação das árvores que são abatidas. As árvores a serem abatidas são escolhidas pela própria comunidade. Mas então, orientadas por um técnico. Orientada por um técnico, porque é feito um inventário 100%. A gente tem um inventário 100% das árvores. Inventário é um estudo? É um levantamento de todas as árvores, onde vai se ver a qualidade dela, a qualidade de copa, né, se ela for abatida para que lado que provavelmente ela vai cair, né, então é feito um planejamento, tem muita técnica envolvida dentro das questões do manejo. Né? Então, por isso que quando você faz esse processo de exploração, ele causa o menor número de danos possível. E é voluntário, é opcional, né? O seringueiro escolhe, eu quero participar. E se eu vou participar, eu posso escolher as espécies que vão ser abatidas, e aí ele tem algumas condições. Né? Financeiramente ele recebe, né? Ele recebe alguma estrutura que a gente patrocinou para essas pessoas, porque ali no Antimari é uma área de estudo, né? Que a gente quer o Antimari para ser replicado em outras áreas. O Antimari é um exemplo que pode ser de política florestal para o futuro, para outras florestas públicas. Então, naquela área nós queremos que isso seja replicado, esse exemplo lá dentro para outras áreas. Então, nós trabalhamos num primeiro momento com 7 famílias. Né? Então, essas famílias é onde o talhão, né? É onde a área escolhida, delimitada, tinham 7 colocações. Então, ali com essas famílias era opcional. Né? Se ela quisesse participar, ela participaria. Se não quisesse, não teria problema nenhum. Era excluída a área dela e não causa nenhum prejuízo para ela. Mas essas pessoas optaram e assinaram documentos. Então, as mensagens que estão levando na imprensa são mensagens negativas. A gente tem documentos que comprovam a participação disso, que as pessoas realmente receberam por aquilo que foi retirado de uma forma consciente, bem organizada, entendeu? Com muito critério. Daqui a pouco a gente detalha mais a respeito dessas comprovações. Eu queria que tu falasses agora para a gente, já que o manejo é uma escolha do próprio seringueiro, uma escolha da comunidade, o lado empresarial envolvido no Antimari às vezes não entra em conflito. Como é que a FUNTAC e o governo do estado conseguem conciliar os interesses da comunidade com os interesses da empresa? Porque parece-me que no Antimari há um consórcio de empresas, não é isso? É um consórcio de empresas. Então, por que a opção por um consórcio de empresa foi uma opção super inteligente? Por quê? Porque a gente queria aumentar o número de espécies a serem utilizadas. Né? Porque, inicialmente, no Acre, se trabalhavam com meia dúzia de espécies, aquelas tradicionais, o mogno, o cedro, a cerejeira. Né? Então, o Antimari deu uma outra grande contribuição de colocar
um número maior de espécies. Quando você aumenta o número de espécies, você dá um impacto menor na floresta. Então, no Antimari, nós trabalhamos com 42 espécies. Né? Ampliou bem o número. Dessas 42 espécies, foram exploradas 37 espécies que tinham valor de mercado. Né? Então, um número maior de espécies. Então, a opção pelo consórcio era interessante porque nós trabalhamos com empresas que tinham interesse no mercado internacional, empresas que trabalhavam no mercado local, né, que utilizavam espécies de madeira, vamos ver, um termo mais simples, madeiras brancas, né, madeiras moles, né, as madeiras mais nobres, né, que poderia atender o próprio marceneiro no local. Então, a ideia do consórcio era essa. Então, abria um leque a mais de empresas para se absorver um número maior de empresas. E todos os nossos contratos estavam de acordo com a lei atual, que a lei que a gente utiliza é a 8666, então não tem a legislação vigente no Brasil, essa que está aí que nós estamos respeitando. Né? Então, nós procuramos colocar dentro desses contratos artigos, né, que protegiam a comunidade, entendeu? O respeito à comunidade. Então, tudo isso está muito bem documentado. E fora o acompanhamento da própria comunidade, porque a comunidade, como ela foi treinada, né, ela também ganhou quando a empresa esteve lá dentro, utilizando, explorando. Por quê? Nós treinamos as pessoas, então ela podia ser um abatedor de árvore, ela poderia ser um planejador de floresta, ela poderia ser um identificador botânico, porque todos esses cursos nós demos lá dentro. Então teve filhos dos seringueiros que moravam ali na região que ganharam também, que foram trabalhadores da empresa, que eram registrados nas empresas, etc. Então a gente teve uma sintonia muito grande entre a empresa e também não tivemos nenhum tipo de problema nesse posicionamento entre empresa e comunidade. Inclusive isso foi destaque, a Floresta Estadual do Antimari foi premiada, né, pela Fundação Getúlio Vargas. Então, recentemente, né, nós, entre 1.195 projetos a nível nacional, num prêmio de gestão pública e cidadania, de instituições como a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Fundação Ford, BNDES, nós participamos. Eles selecionaram 100 projetos, auditaram 30 projetos, o nosso projeto foi auditado por pessoas externas. Auditado o quê? Vem uma equipe aqui? Vem uma equipe aqui que não conhece a gente e que fica lá dentro 10 dias olhando o que está acontecendo lá dentro, conversando com as pessoas, gravando, entrevistando, fotografando e ver se aquilo que a gente está falando está correto, né, se a gente está agindo de uma forma correta e etc. Então essas pessoas nos auditaram e 20 projetos foram premiados. E dos 20 premiados, eles escolheram o melhor projeto na área de desenvolvimento econômico e social. O nosso foi o melhor projeto na área de desenvolvimento econômico e social e nós tivemos o prazer de receber esse prêmio. Essa publicação, que é a história do Brasil que funciona, ela retrata isso, uma publicação da Fundação Getúlio Vargas, né? Aqui, História de um Brasil que Funciona, e se você pegar aqui na área de desenvolvimento econômico e social, está aqui, o lucro da biodiversidade. Programa de manejo florestal na Amazônia mostra como preservar a floresta e gerar renda com a comunidade local. Aqui é um exemplo do projeto Antimari, reconhecido por outras pessoas. Correto. Né? Ô César, qual a dificuldade Nós moramos na Amazônia, correto? Perfeito, perfeito. Somos do Acre, moramos na Amazônia. Qual é a dificuldade em se enxergar que aqui a floresta não pode ser um bem transitável, assim, não pode ser um bem transitório, algo que está só de passagem? Por que é tão difícil enxergar a importância de receber um prêmio como esse da Fundação Getúlio Vargas? O que é tão difícil? O benefício chega tarde demais para o seringueiro, é isso, não? Não, eu acho que eu tenho alguns exemplos aqui que eu posso agora diretamente dessas famílias que tiveram agora envolvida com a gente, né? A gente às vezes até se documenta porque nós fomos criticados, a fundação foi criticada, né? Colocaram inverdades na imprensa, números falsos, né? Publicados, que a floresta recebeu 30 milhões de dólares, nunca existiu isso, né? Então, eu tenho alguns exemplos aqui que é de imediato. Houve o uso da madeira, a exploração da madeira. Eu tenho alguns exemplos, inclusive de uma pessoa que deu a entrevista. Eu não gosto de trazer documento, mas quando a gente é obrigado a mostrar alguns documentos... Então, essa pessoa aqui, ó, foi uma das pessoas que deu uma entrevista falando que
que não recebeu nada e etc. Então você comprova aqui, aí tem os recibos. Isso aqui é o comprovante de quê? Ela recebeu o quê? Ela recebeu o pagamento pelas árvores que saiu e estava de acordo que saíram dentro da colocação dela, né? Aí nós temos os nossos técnicos, fazem os levantamentos, né? Quais as árvores, porque todas essas árvores estão inventariadas. Inventariado é identificar e pôr um númerozinho lá na árvore. Então saiu a árvore número tal, a número tal, a número tal. Nós inclusive temos algumas imagens que mostram como que é feito esse estudo, esse levantamento, essa pesquisa, né? Perfeito. Nós podemos colocar agora as imagens que mostram como isso se dá dentro da floresta, entendeu? Né? Então entra os técnicos, né? Aí, ó, um técnico, né? Dentro da floresta, né? Aí ele está fazendo o quê, César? E ele está fazendo o inventário. Né? O inventário, quando a gente fala 100%, é que 100% das árvores vão ser de algum modo identificadas. Isso aí... Usando o GPS. O que é isso aí, GPS? O GPS é um equipamento que, por satélite, ele localiza, ele se posiciona dentro da floresta. Um equipamento de medição de avaliação de altura de copa, qualidade de fuste, de tronco. Né? Aí outra atividade dentro da floresta também, como a seringa, né? Que continuam trabalhando, todos esses treinamentos na área dos produtos não madeireiros também, o projeto de algum modo participou, melhorando os utensílios, dando utensílio para copaíba, né? Mudando os utensílios, então aí retrata isso. Né? Aí um pátio de estocagem de madeira, né? Essa é algumas residências tradicionais. Essa já é uma casa que nós demos para essas pessoas. Quer dizer que o seringueiro ele é beneficiado inclusive com uma moradia. Com uma moradia. Ele recebeu uma casinha dessa e ela custa em torno aí de uns 12 a 15 mil reais uma residência dessa. Muito bem construída, olha a qualidade dessa casa, né? A felicidade dos garotos ali numa casinha bem feitinha. Isso é no meio de um seringal. Seringal. Essas pessoas que reclamaram, inclusive, são as pessoas que moram nessas casinhas, que receberam essas casas. Mas né? não foi. Então, eu acho que, de uma forma... Olha que beleza essa residência. Vamos mostrar de novo aqui, César, esses documentos de pessoas... Então, esse aqui é o senhor lá, o senhor Manuel Alves Arruda. Então, recebeu R$ 2.500, e sempre assim. Ó. Assinado por ele, não é? Assinado por ele. Ó, recebi a importância de R$ 2.500 referente ao pagamento das árvores abatidas para exploração de madeiras de acordo com as cláusulas tais, de um acordo celebrado. Aí tem um outro de R$ 2.500, mais um outro de 2.000. Olha esse exemplo, um outro aqui, ó, como os pagamentos eram feitos. Ó. Francisco da Chaga, R$ 5.000, depois mais R$ 3.500, R$ 10.420, e tudo documentado, assinado pelos técnicos e etc. Algum seringueiro já pensou em ter recebido R$ 10.000? Não, que é um outro exemplo interessante. Eu estava falando há pouco com um dos moradores de lá. Ele falou: César, eu comprei a minha colocação, ela varia hoje 2 salários mínimos. 2 salários mínimos, né, na época. Né? Há pouco tempo eles falavam em R$ 2.000, R$ 3.000 o preço da colocação como um todo. Numa safra, ele tirou, na média, R$ 7.000 a R$ 18.000. Né? Então, e ele estava entregando a colocação dele por R$ 3.000, R$ 4.000. Será que não é um benefício? Que é um outro dado que eu acho que é muito importante, não é só o dado econômico, né? Um dado sobre a cobertura vacinal. Quando a gente não estava lá, 5% das crianças eram vacinadas. Hoje, 95% das crianças, eu acho que nessa última, 100% das crianças foram vacinadas. A taxa de analfabetismo era de 15%. Entendeu? Né? Hoje, né, foi reduzido. Né, foi reduzido para... Né, a gente tinha 90% de 90% de analfabetos, agora hoje tem a gente 15%. Tem 15%. Então, uma redução drástica. Então, e pensando também, tem um curso lá de alfabetização de adultos. Né? Então, várias outras coisas. Agora, essas ações não são da Funtac sozinha, porque o nome da Funtac está muito ligada. Né? Então, a Floresta Estadual do Antimari. A Floresta Estadual do Antimari. Então, o município está presente com o postinho de saúde. Está certo que, na época, o projeto que construiu o posto. Né? Mas, o governo está presente. O governo está presente na educação. Né? Então, hoje eles têm barco, que o barco foi dado para a associação. Né? A associação tem um carro que foi
foi comprado pelo próprio projeto. Então tem uma série de benefícios, né? E isso de um modo muito ruim, né, está indo para a imprensa como negativo. Então eu acho que as pessoas têm que visitar mesmo a floresta, têm que conhecer, ir lá entrevistar, falar com as pessoas, né, e ver que realmente você encontra lá pessoas com bastante seriedade, né, e ver que esse realmente é um projeto que fica para o Acre. Eu acho que o que é importante, né, que a gente de floresta é que ela é um fato importante, que ela é da comunidade, né? Aquilo ali era uma terra grilada, que o Estado teve a coragem, e no governo do governador Jorge Viana, de reconhecer aquilo como uma floresta pública. E se ela é pública, de quem que ela é? Ela é da comunidade. Então esse governo entregou essa floresta para a sua comunidade, respeitando aquelas pessoas que estão lá. Então saiu de uma área grilada, respeitou a comunidade, e hoje ela está sendo usada de uma forma das formas mais corretas, sendo reconhecida, sendo certificadas. Pena, né, que pessoas que não representam a comunidade criticam a gente nessa... César, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em instantes. Tá, eu lhe agradeço. O Ideias da Aldeia volta após o intervalo.